Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma espécie de continuação do último vídeo que a gente fez aqui no nosso novo quadro, né, que é o quadro Situação, falando sobre o governo Bolsonaro e a questão do petróleo, tá? E eu achei interessante ponderar e criar aqui uma perspectiva sobre a situação do governo Bolsonaro a partir de 5 livros que eu acho interessantes, que obviamente que tem outros, né? A gente com certeza consegue achar outros que vão transmitir algumas ideias interessantes para a gente, mas eu separei 5 aqui livros que são úteis e que podem dar pistas para a gente para poder entender alguns aspectos do governo Bolsonaro, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Agora, antes disso, eu acho interessante ponderar um detalhe, que é o seguinte: eu tenho conversado muito com os amigos aí nos últimos meses a respeito dessa questão de eleição, enfim, né, e tudo mais, e alguns amigos têm me dito, têm me sugerido, me ponderado o seguinte: você tem que, não pode fazer escolha, né, tem que falar de uma maneira imparcial, né? E assim, a grande questão, né, o grande barato desse tema é que não existe imparcialidade em momento nenhum, né? Quem disser para vocês que está sendo imparcial de alguma maneira em política, está mentindo para você, porque não existe isso, imparcialidade não existe, entende? Então assim, você tem várias estratégias que se utilizam, né, que esses grupos, qualquer grupo, né, que queira posar de imparcial, se utiliza para poder forjar, para poder disfarçar a sua escolha ideológica por um posicionamento ali político naquele momento, tá? Então, enfim, e aí, obviamente que, né, se eu acredito nisso, eu não vou chegar aqui, eu não vou, né, posar de não, porque eu estou querendo aqui só ter uma perspectiva panorâmica e etc e tal, né? E, enfim, como acontece em alguns canais aí que de vez em quando a gente acompanha, que até alguns são bacanas e tudo mais, as ideias são interessantes, são progressistas, né? São no intuito de enriquecer o país e tudo mais, mas que mesmo assim se colocam de uma forma muito vaselina, muito, né, que não condiz com a questão política, né? Isso pode servir para outras esferas da vida, mas na política isso não funciona, não existe isso. Tanto é que a gente fez um vídeo aqui também sobre a questão do centrão, da terceira via, e no final das contas, né, não existe isso. O que se chama de centrão, você vai olhar bonitinho, direitinho ali, você vai ver que no final das contas é direita, né? Então assim, finge que não se posiciona, mas se posiciona, entendeu? Então o objetivo do canal aqui não é esse, pelo contrário, e a gente tem um posicionamento aqui radicalmente contrário ao governo Bolsonaro, em todos os níveis, né? Tanto no nível ideológico, mas principalmente no nível econômico, né? Porque a questão ideológica também, se a coisa se resumisse à vida privada dele, é problema dele, cada um tem a sua vida privada, cada um escolhe o que vai fazer na sua vida privada e vai angariando ali, né? Enfim, pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Agora, na esfera pública é diferente, ele não pode levar a vida privada dele para a esfera pública, né? Ele não pode, porque ele não, né? Enfim, porque ele não gosta de negro, ele não pode querer proibir os negros de existirem no Estado, né? Enfim, então é um pouco isso, tá? Então vamos partir para a questão do tema, né? Que são os 5 livros que nesse vídeo aqui a gente vai utilizar para tentar entender alguns aspectos do governo Bolsonaro. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui no tempo curto que o vídeo que a gente programou aqui para fazer, tá? Então, enfim, tem alguns elementos interessantes aqui no governo Bolsonaro que vale a pena a gente ponderar, tá? Para poder, na hora que for analisar os livros, a gente tentar achar isso, né? Nessas fontes que a gente tem aqui, tá? Então, por exemplo, são questões que ele e os participantes do governo dele estão o tempo todo verbalizando, né, vociferando e tudo mais.
Então, por exemplo, a questão da ausência de viés ideológico, né? O populismo, que é muito claro no governo Bolsonaro, muito claro, né? A questão do vínculo curioso e ao mesmo tempo esquisito entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que também é interessante. O negacionismo da ciência, né? E uma das coisas mais estranhas que existem, né, aqui no cenário político recente, que é o patriotismo neoliberal, né, que é uma das coisas mais assim esdrúxulas que eu já vi em política assim, na história, né, mas eles ficam querendo forjar alguma coisa do tipo. E vale a pena a gente ponderar isso aqui, porque é uma questão séria para o país, né, e tal. E a filosofia pode ajudar a gente a enxergar isso, a literatura pode ajudar a gente a enxergar isso, a arte pode ajudar a gente a enxergar isso, mas se a gente pega essas coisas e utiliza a partir de uma perspectiva política, né? E vamos ver agora aqui como é que a gente faz isso, tá? O primeiro trabalho que eu acho interessante citar é um trabalho que eu não tenho em livro aqui, não tenho em formato de livro impresso, tenho só em e-book, né? Tem em PDF. Então eu mostro para vocês aqui apenas a capa, né? Ou a folha de rosto, né? Chama-se A Sombra das Chuteiras Imortais. Trabalho do Nelson Rodrigues, tá? E um trabalho com crônicas de futebol, né? E, na verdade, são dois trabalhos dele aqui, né? Esse aqui é A Sombra das Chuteiras Imortais e esse outro trabalho aqui que chama-se A Pátria de Chuteiras, tá? Tá aqui, os dois estão conectados e eu separei 3 crônicas rápidas aqui que trabalham alguns aspectos que eu acho que tem conexão com o governo Bolsonaro, tá? Então, uma delas chama-se O Quadrúpede de 28 Patas, tá? É uma crônica que foi escrita pelo Nelson no dia 17 de maio de 1958, tá? Uma outra que é bem conhecida, né, que é a crônica, uma das crônicas mais famosas dele, que é a crônica chamada Complexo de Vira-Latas, tá? Que foi escrita no dia 31 de maio de 58, e aí foi a última crônica que ele escreveu antes do Brasil começar a participação na Copa da Suécia, tá? Que o Brasil viria a ganhar, né? E nesse trabalho aqui, A Pátria de Chuteiras, é uma crônica chamada Narciso às Avessas, tá? Que foi escrita no dia 26 de maio de 76, aí tinha quase 20 anos para as outras crônicas. Agora, fundamentalmente, para resumir aqui, a questão tratada nesses textos aqui é a seguinte, é uma certa tendência que o brasileiro tem, o brasileiro médio, né? E aquele brasileiro que não reflete a sua condição de cuspir na própria imagem, tá? Fazer um trabalho aí de como se fosse um autoflagelo diário e cotidiano, que é essa coisa de ficar falando mal do país. Eu dei esse exemplo em outro vídeo aqui, que foi, né, de certas festas que a gente ia e que volta e meia as pessoas, né, naquela música do Renato Russo, né, que país é esse? As pessoas ficavam gritando, é a porra do Brasil. Essa é a classe média esquisita que a gente tem, a classe média que eu chamo até nem no sentido tão econômico, mas no sentido mais ideológico mesmo, né? Um comportamento mediano, e que é esse comportamento de cuspir na própria imagem, né? E é mais ou menos assim que pensa o Bolsonaro, porque tem vídeo dele, que eu também coloquei em outro vídeo aqui do canal como fonte para vocês, no qual ele chama o Brasil de lixo, ele diz, inclusive ligado a uma conexão com a Suécia lá que estava rolando, e ele diz, né, essa gente vai querer vir para esse lixo aqui? É exatamente isso que ele diz. Então, quer dizer, é isso que ele pensa do país, por quê? Porque ele é um narciso às avessas, né, enquanto brasileiro, né? Então, assim, esse é um aspecto que está aqui, é um dos livros aqui importantes para a gente tentar entender esse fenômeno do Bolsonaro, tá? Vou ver aqui o tempo, né, 9, tudo certinho. Vamos então para o segundo trabalho. O segundo trabalho é esse livro aqui do Monteiro Lobato, tá? É o segundo livro que pode ajudar a gente a entender aspectos do governo Bolsonaro, tá? Então, chama-se Problema Vital, Jeca Tatu e Outros Textos, né? E aí, da editora Globo. E
o texto que eu acho mais interessante aqui para poder a gente tentar entender aspectos do governo Bolsonaro, do bolsonarismo de maneira geral, é um texto chamado A Ação de Oswaldo Cruz. Tá aqui a ação de Oswaldo Cruz. E é interessante como ele vai situando, né, uma certa tendência de uma medicina brasileira do século XIX, muito conectada com o curandeirismo, né, e que sentia muita dificuldade de se conectar, de chegar, né, num nível um pouco mais sofisticado, um pouco mais ligado às descobertas recentes que haviam, né, no mundo daquela época. Né? E aí aparece o Oswaldo Cruz, que é justamente uma das figuras que age, né, para poder montar a Fiocruz, né, que a gente conhece hoje aí até, né, que funciona até hoje, está fazendo um trabalho muito interessante na época da pandemia aí. E o Oswaldo Cruz começa a exercitar um novo tipo de perspectiva, um novo tipo de postura científica em relação às coisas, que começa a influenciar ali outras searas do comportamento da época. Tá? E aí o Monteiro Lobato coloca umas questões interessantes aqui, né? Falando, por exemplo, né, coisas que ele fala aqui que o Brasil, né, sempre satélite é uma expressão interessante, como se o Brasil fosse um satélite, né, dos países do centro, né, como a Lua é da Terra. Né? É interessante essa expressão que o Monteiro Lobato usa. Porque ele diz, então, é sempre satelitante, qual lua morta, em torno dos movimentos europeus, copia-lhes com servilismo a letra sem nunca assimilar o espírito. Né? Por quê? Justamente por conta dessa questão aqui do curandeirismo, né? Enfim, dessa questão de uma certa pseudociência que era muito exercitada na época e que, aí vem a questão importante, né? Ele diz aqui, só o Brasil, desaparelhado cientificamente como uma China antártica, permanecia de lado combatendo seus males caseiros com as velhas seringações empíricas daquele doutor Purgon de Molière. Foi Oswaldo Cruz quem varreu com a seringa, com o lenço de rapé, com a cartola do Matassano e entronizou no lugar dessas râncidas antigalhas o laboratório e o microscópio. Então, quer dizer, essas duas figuras, né, da pesquisa científica, da investigação científica, coisa que na cabeça do Bolsonaro, da cabeça dos bolsonaristas, simplesmente não faz sentido. Né? Para eles, o que faz sentido são as teorias da conspiração, né? A anticiência, né? São antivacina, né? Enfim. Então, eles são figuras pré-Oswaldo Cruz, né? Figuras que não conseguem compreender a importância do pensamento científico, a importância da pesquisa científica, são inimigos da universidade, né? Inimigos do conhecimento, inimigos do saber, né? E, enfim, são figuras que ficam bradando aos quatro ventos aí, que os cientistas chineses querem dominar o mundo, quer dizer, uma bobagem atrás da outra que só tem atrapalhado o Brasil aqui a resolver, inclusive atrasou, né, as soluções importantes que deveriam acontecer na época da pandemia. Isso está inclusive provado aí pela CPI da Covid. Tá? E, enfim, o mais importante dessa questão aqui é situar esse comportamento anticientífico, né, dos bolsonaristas e dos bolsominions de maneira geral. Tá? A partir desse livro do Monteiro Lobato, a gente consegue ter uma ideia um pouco razoável disso. Tá aqui para vocês. Enfim, o terceiro livro é até uma certa piada que a gente vai fazer aqui, mas que está ligada a tentativa de perceber um aspecto curioso desse governo Bolsonaro. Tá? Tem esse livro aqui do Marquês de Sade, né, que chama-se O Corno de Si Próprio e Outros Contos. Tá? E esse conto, O Corno de Si Próprio, é muito engraçado, né? Porque ele monta a história de um cara que, enfim, tem dois caras conversando lá, um apresenta uma prostituta para o outro, né? O outro está procurando uma aventura extraconjugal ali e tal, tá de saco cheio da mulher, vai procurar uma outra, e aí quando ele vai descobrir, ele vai ver que a prostituta é a mulher dele, né? E assim, qual é a comparação com o governo Bolsonaro? É exatamente o que acontece no casamento, entre aspas, entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes.
o Bolsonaro recentemente está começando a pedir aí para ter subsídio na Petrobras, na gasolina, no petróleo, né? Isso é tipicamente, ele percebeu que ele, na verdade, foi ao prostíbulo, né, vamos usar um termo bem, né, e encontrou a mulher dele lá, quer dizer, que é o Paulo Guedes. Entendeu? O Paulo Guedes já tem acordo com outras pessoas, né? E assim, o estranho é ter gente que acredita de verdade que o Bolsonaro tinha projeto na época da eleição, né? Ele nitidamente não sabe nem que existia o PPI, não sabe nem que existia essa política de preço da Petrobras. Ele se referiu essa semana nos jornais, né, a isso como uma lei errada que existe aí, né, como quem não sabia, né? O que é impressionante, quer dizer, então, nitidamente um corno de si próprio, quer dizer, né? Foi ao prostíbulo e encontrou a própria mulher lá, que é o Paulo Guedes, né? Tá, enfim, então esse conto corno de si próprio do Marquês de Sade ajuda a gente a pescar, né, a perceber esse aspecto do governo Bolsonaro. Tá? Não deu tempo aqui, então dá tempo de mostrar os outros dois. E aí agora tem dois trabalhos mais elaborados que eu acho também interessante de ponderar com vocês aqui, porque mostram alguns aspectos importantes do mundo contemporâneo e que também explicam, de certa maneira, aspectos do governo Bolsonaro e também da própria atmosfera que a gente vive no mundo recente aí, tá? Então, um deles é esse trabalho aqui do Agamben, Meio Sem Fim, tá? Um trabalho sobre política, tá? E tem um texto aqui muito interessante, mas muito interessante, assim, um dos mais ricos que eu já li, que chama-se As Línguas e os Povos, tá? Tá na página 63, e ele vai falando sobre características, né, dessa noção de povo no mundo atual, que enfim, características que são bastante diferentes da ideia que se tinha tradicionalmente do povo, né, que era uma unidade muito bem definida e tudo mais. E o Agamben pondera que essa ideia hoje já está fragmentada pra caramba, né, tá super, enfim, tá super esfarelada, né, pelas descobertas recentes das ciências humanas, quer dizer, e da própria filosofia, evidentemente, né? As descobertas de que a língua, ela não é uma entidade, nunca foi uma entidade completamente desconectada de relações, né? Ela já é uma relação em si própria, tanto é que a gente percebe, né, no prefixo, no sufixo, enfim, fora outras coisas muito mais amplas que existem por aí. Então o Agamben tem né, eu separei dois trechinhos aqui. Num deles ele fala, né, sobre a correspondência bionívoca que se institui, né, entre o conceito de povo e o conceito de língua, duas entidades culturais contingentes de contornos indefinidos, né? Então, assim, por que eu estou falando dessa questão do Agamben aqui? Porque a ideia de povo brasileiro hoje não é mais uma ideia unificada. Não é mais uma ideia estabelecida como algo que é completamente distinto das outras vivências de povo e tudo mais, né? E a mesma coisa serve para a ideia de língua. Então, é isso que gera, por exemplo, uma figura esquisitíssima como o patriota neoliberal, né? Porque é muito curioso ver pessoas dizerem, não, porque o Bolsonaro é um patriota, né? Como quem diz, esse sujeito defende o povo brasileiro, né? E você vai ver, quer dizer, defende o povo brasileiro, está defendendo o patrimônio nacional, está defendendo, né, as empresas públicas brasileiras. E no final das contas é um governo que está entregando as empresas públicas para o estrangeiro, né, para o capital externo, enfim, e até mesmo para estatais, né? Venderam um posto de petróleo para a estatal da Noruega, sob pretexto de privatizar, quer dizer, de gerar, segundo eles fingem que é, uma concorrência de mercado. Não é. Se fosse esse o objetivo, não venderiam para uma estatal da Noruega, né? Então, enfim, é uma figura completamente esdrúxula, né? O patriota neoliberal, né? Porque ele posa de, né? Não, eu sou um patriota, eu amo a minha nação, meu país, etc e tal.
e no final das contas ele entrega as empresas estrangeiras, as empresas brasileiras para o estrangeiro, a preço de banana, inclusive, né? Como fizeram com um desses portos aí que tem a ver com refinaria de petróleo e tudo mais. Então, enfim, agora, essa perspectiva do Agamben, né? Porque o que ele está falando é uma realidade, realmente isso, né, não faz mais sentido imaginar a ideia de povo desconectada né, de relações com outros povos, né? E assim, a própria existência do povo como algo que já é múltiplo, né? Quer dizer, é muito evidente no caso brasileiro isso, porque a gente tem, né, essa matriz indígena, negra e portuguesa. É muito evidente isso no Brasil. Você vê o nome dos estados brasileiros, né? Tem algumas conexões que são católicas, né? São Paulo, Santa Catarina e tal, e nomes indígenas, né? Tipo Piauí, né? Enfim, Pará, Amapá e tal. Quer dizer, né? Eu estou dando aqui só um exemplo, mas tem milhões aqui que eu poderia fazer. Agora, mesmo aqueles países que aparentemente não são, na aparência, né, eles não são múltiplos, quando você começa a pesquisar mesmo na profundidade, você vai achar ali essas conexões. Uma Alemanha da vida, uma Dinamarca da vida, você olha, só tem louro ali, né? Mas você começa a observar, começa a fazer teste genético nas pessoas, começa a estudar a história do país, as conexões de linguagem que foram feitas, você vai ver que tem ali uma mistura de alguma coisa. Sempre tem, né? Do alemão com, enfim, né, o sueco, enfim. Você vai ver que alguma coisa tem ali de mistura, né? E mesmo na parte genética, tá? Então vamos ver aqui o tempo e tal. Falta só um trabalho para falar com vocês, que é esse livro aqui, tá? É o último livro, é o quinto livro, tá? Para poder a gente tentar entender um pouco do governo Bolsonaro e do cenário atual, que é esse livro do Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica, tá? E tem um capítulo aqui muito interessante no qual ele fala sobre o populismo, né? E, enfim, e ele usa aqui umas expressões muito interessantes, porque ele fala que ainda tem um certo comportamento belicista, que é uma nostalgia do fronte, né? Quer dizer, não é à toa que existe esse vínculo dos bolsonaristas com arma, do próprio Bolsonaro com arma, com armamento, né? Enfim. Por quê? Porque eles têm uma nostalgia do fronte. O que é essa nostalgia do fronte que o Sloterdijk está colocando? Nós vivemos uma certa razão cínica de alguns anos para cá, né? Ou seja, um comportamento que é típico de um deslocamento que nasce com a crise das grandes narrativas, certo? E isso gera, na verdade, uma série de reações nas pessoas. Dentre elas, algumas delas têm nostalgia daquela época em que havia, né, por exemplo, na época da Guerra Fria, né, ou na chamada Guerra Fria, porque a Guerra Fria continua, mas a chamada Guerra Fria, que era os Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Então você tinha que, né, obrigatoriamente defender militarmente um dos lados e tal. Então, e aí essas pessoas têm nostalgia disso, porque hoje em dia a coisa é resolvida muito mais nos mecanismos internacionais, né? Enfim, a ONU, a OMC e tudo mais. É nesses lugares que se discute as pendengas hoje em dia, né? Salvo exceções, como o caso da guerra da Ucrânia agora, que é uma exceção à regra, porque no final das contas hoje em dia a gente vive muito menos guerras do que havia antigamente, por conta desses mecanismos multilaterais. Só que essas pessoas gostam de guerra, gostam são belicistas, né? Porque há uma nostalgia do fronte que é pautada por um comportamento populista, né? Que é típico do Bolsonaro e dos bolsonaristas, tá? E aí uma última ponderação que ele fala, né, o Sloterdijk aqui, quer dizer, uma última que eu acho bacana de citar, tem a ver com o que ele chama de niilismo, antinihilismo populista, né? É interessante isso, porque o que seria o niilismo, né? Seria justamente o resultante da percepção de que toda e qualquer ideologia tende, né, ao fracasso, né? O que em certo sentido é um equívoco também, né? Porque não é porque a ideologia não dura para sempre que você não vai escolher ela pontualmente, né? Mas o fato é que existe esse niilismo e é um antinihilismo ao mesmo tempo, porque é cínico, né?
E aí é isso, exatamente isso que gera aquela fala famosa do Bolsonaro, dizendo, não, olha só, porque vamos acabar com o viés ideológico, né? É típica de cinismo isso, típica de cinismo, porque quando você vai estudar de fato o que ele está fazendo na política do petróleo, por exemplo, né, é exatamente se vincular a uma escolha. Ele está dizendo, eu vou fazer o PPI e não o subsídio, né? Então ele tem viés ideológico, né? E essa percepção aqui desse niilismo cínico do Bolsonaro na política, né, a gente pode perceber por essas ponderações aqui do Peter Sloterdijk, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. São 5 livros aqui para entender aspectos do governo Bolsonaro, tá? E a gente evidentemente pode falar disso em outros vídeos também do canal, né? Se as coisas, né, se tudo correr bem, a gente continuar podendo fazer o trabalho aqui, sem maiores interferências, né? Porque às vezes vocês sabem que essas coisas acontecem, tá? E, enfim, e ao mesmo tempo que a gente também tenta aqui ponderar outros detalhes, outras questões, né, e tudo mais. A literatura pode ajudar muito a gente a entender isso, assim como a filosofia, como a arte e tudo mais, né? Esses campos estão sempre dialogando, tá bom? Então, se você gostou, curta o vídeo aqui, compartilhe, tá? E se puder, apoie o canal e a gente se fala nos próximos vídeos, beleza? Abraço aí e até a próxima. Valeu!